Olá, eu sou Milton Marcondes, veterinário do Projeto Baleia Jubarte, e estou aqui hoje para falar um pouquinho sobre o encalhe dessas baleias aqui no litoral do Brasil. A gente está na temporada reprodutiva, né? As jubartes já estão chegando aqui no Brasil, normalmente em junho a gente já começa a ter um aumento do número de baleias, e com isso é natural que começam a acontecer os encalhes. E a gente tem visto cada vez mais esse tipo de ocorrência no nosso litoral. Uma das explicações para isso é porque quando a gente começou o trabalho organizando os dados de encalhe, isso lá em 2002, a nossa população estimada era de cerca de 3.000, 3.500 baleias aqui no litoral. Hoje em dia, a gente está com uma estimativa de mais de 20 mil baleias, então a gente tem quase 7 vezes mais baleias aqui no Brasil e, consequentemente, é mais comum a gente ter baleias que chegam mortas na praia, sejam por causas naturais, né, seja doenças, filhotes que se separam da mãe, animais que morrem pela própria idade mesmo, seja também casos de baleias que são envolvidas com ações antrópicas, né, em que a causa da morte está muito relacionada com as nossas atividades no mar. Então, por exemplo, as baleias que são pegas em redes de pesca e acabam se afogando ou morrendo por hemorragia, baleias que são atropeladas por navios e acabam morrendo também, muitas vezes acabam chegando na praia. Então esse aumento é um aumento esperado, porque a gente tem uma população maior hoje em dia. Algumas dessas mortes, as de causas naturais, a gente não tem como intervir, mas as que são causadas por ações antrópicas, a gente pode buscar formas de minimizar esse problema. De qualquer forma, ao longo desse período, a gente observou 2 picos de mortalidade que chamaram a atenção da gente. O primeiro foi em 2010, quando a gente saiu de 30 para 96 encalhes, pegou a gente de surpresa. O segundo pico foi um pouco mais longo, ele foi em 2017 e 2018, sendo que em 2017 a gente teve 122 encalhes, foi o nosso recorde até então. E aí depois de 2018 esse número começou a diminuir. E o que chamou a atenção também nesse período foi que a distribuição dos encalhes pela primeira vez foi diferente. Normalmente, como as jubartes se reproduzem principalmente no Banco dos Abrolhos, que pega o sul da Bahia e o norte do Espírito Santo, a maior parte dos encalhes se concentram nesses 2 estados. E aí a gente teve um ano, em 2016, em que São Paulo liderou o número de encalhes, com 1/3 de todos os encalhes de baleia jubarte registrados no Brasil acontecendo no litoral de São Paulo. A gente tem investigado então isso desde 2010 e parece que há uma correlação muito grande entre esses picos de mortalidade com a ocorrência do crio, que é o alimento principal das jubartes aqui no hemisfério sul, na região do entorno das ilhas Geórgia do Sul e Sanduíche do Sul, que são as áreas de alimentação das jubartes aqui do Brasil. Então a gente observa que quando a gente tem 2 ou 3 anos com diminuição do crio naquela região, isso leva a um aumento de encalhes aqui no Brasil. Então provavelmente os animais se alimentam pior, não conseguem se alimentar o suficiente, e esse acúmulo de um ano para o outro de déficit de nutrição pode fazer com que esses animais estejam mais sujeitos a doenças, que a fêmea tenha menos leite para amamentar o filhote, enfim, que esse tipo de coisa possa influenciar os encalhes que acontecem aqui no nosso litoral. Nossa última temporada, em 2019, a gente teve 60 encalhes aqui na costa do Brasil. Os encalhes acontecem principalmente no mês de agosto e setembro, é o pico da temporada, então quando coincide com o período também de nascimento dos filhotes, que é a categoria que mais encalha. Para esse ano, com a pandemia de coronavírus ocorrendo aqui no nosso país, a gente talvez tenha um pouco de dificuldade de registrar todos os encalhes. A gente não sabe se as equipes vão estar atendendo normalmente os encalhes, se baleias que se encalham em áreas muito remotas, se vai ter alguém passando na praia nesse dia, localizando uma baleia. Então a gente não sabe exatamente como que vai ficar o número de encalhes esse ano. Mas há uma tendência de crescimento desses encalhes enquanto a população estiver crescendo, até que essa população se estabilize, né? E é importante que quando as pessoas encontram uma baleia na praia, né, seja viva ou seja morta, entre em contato com as instituições que atuam na região para informar isso daí, para que esse animal possa ser registrado. No caso de um animal vivo, se fazer todos os esforços para devolver esse animal para o mar, como aconteceu recentemente em Santa Catarina, onde a R3 e o Instituto Australis conseguiram colocar uma jubarte de volta ao mar com vida. Mas no caso dos animais mortos também, para a gente fazer o diagnóstico da causa da morte e saber se essa é uma causa que a gente poderia tentar
minimizar, evitar que isso aí volte a acontecer. Ao mesmo tempo, uma carcaça de baleia, ou mesmo um animal vivo na praia, é um risco para a saúde das pessoas. Então é importante também que as autoridades sejam notificadas, que as pessoas que entendem desses animais vão até o local, possam afastar a população, não deixar as pessoas terem contato com a carcaça desse animal, e também orientar a prefeitura municipal do local para fazer a remoção adequada dessa carcaça e assim reduzir o risco de contaminação, de problemas para a saúde pública. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado e se tiverem a chance, vão para o mar ver baleia jubarte porque vale muito a pena. Obrigado, um abraço.